Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. HGRU11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo, ele é um fundo de renda urbana. Na data que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado a R$ 111,86. É um fundo que entregou de dividendos 10,52% nos últimos 12 meses. É um fundo que está sendo negociado a um PVP de 0,88, o que significa que atualmente ele está 12% mais barato do que ele vale. O fundo negocia com alta liquidez, negociando uma média de 6,5 milhões por dia, e ele vem de uma variação negativa de menos 11% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse é um fundo que estava sendo negociado com ágio, né? Lá nos idos de 2019/2020, mais de 130, quase 140 reais. Durante a pandemia, as cotas caíram para incríveis R$ 95, mas rapidamente o fundo se recupera, chegando ali a R$ 110, depois novamente a 130. Já no ano de 2021, o fundo inicia uma grande queda. Durante o período eleitoral de 2022, o fundo chega novamente ali a R$ 130, mas passadas as eleições, o fundo arrefece novamente e volta a patamares ali de R$ 115, mais ou menos. Depois, durante o ano de 2023 e 2024, o fundo tem uma boa performance, batendo o 130, beliscando o 140. Mas o que ocorreu com todos os fundos, não é exclusividade só desse, durante o final do ano de 2024, começa uma queda dos fundos, vindo a cair lá em dezembro a R$ 110 mais ou menos. Nos últimos pregões de dezembro e alguns do início de janeiro, o fundo esboça uma recuperação quase chegando a 120, mas atualmente a gente vê essa queda novamente aí no fundo, nesses patamares de 111. Continuando no site, a gente vê algumas informações a respeito do fundo, tais quais o nome, CNPJ. Esse é um fundo para investidor geral e de mandato renda. Ele é híbrido, ele é um fundo misto, por prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver dentro do relatório gerencial, e a vacância também nós vamos deixar para ver lá dentro. É um fundo que conta com mais de 210 mil cotistas e mais de 23 milhões de cotas emitidas. Ele vale atualmente R$ 126. Se eu não estiver equivocado, a última avaliação patrimonial do fundo ainda não foi ajustado aqui, se eu não estiver equivocado. Então tem uma avaliação patrimonial aí de mais 3%. O valor de mercado atual do fundo é de quase 3 bilhões de patrimônio, e o último dividendo anunciado foi R$ 1,90. Isso aqui é um dividendo não recorrente. Atualmente o fundo tem capacidade de entregar entre 85 e 90. Como ele ainda tem reserva, eu acho que o fundo vai manter os 90 que ele vinha entregando. Inclusive, se a gestão quiser, eles podem até aumentar o recorrente do fundo para uns 95 centavos. Então a gente vê o seguinte, que o fundo vinha com dividend yield mais ou menos de 0,6. É um dividendo relativamente baixo para o setor, geralmente o setor é em torno de 0,7, mas com o passar do tempo o fundo começou a fazer sempre várias entregas não recorrentes. Acaba que no acumulado, e isso aqui são dividendos extraordinários aí que ajudam muito no total do que o fundo distribuiu. Então o fundo, no final do ano aqui, veio elevando muito aqui o dividend yield do fundo. Você vai ver que o dividendo mesmo ficou de lado, mas a cotação caiu tanto que aí o dividend yield se elevou. Fora esse dividendo extraordinário, que representou 1,61, o fundo vinha numa ascensão, 0,7, 7,4, 7,8, mas a gente nota aqui que o dividendo estava estável. Uma pequena melhora, né? Então o fundo estava entregando 85, não recorrente no meio do ano, 1,25, voltou para 85, as últimas entregas 90, e aí no dia 30 de dezembro, o fundo pagou no dia 15 de janeiro essa quantia aí de R$ 1,90. Como esse vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência, seguramente quando ele for ao ar, eu estou gravando ele no finalzinho de janeiro, já vai ter sido anunciado os dividendos ali de fevereiro. Acredito eu, inclusive, que vai estar perto de ter sido pagos os dividendos. Aí nós vamos saber se vai ser 90, 85 ou 95. Aguardemos para ver o quanto que o fundo vai anunciar. Continuando aqui, a gente vê sobre a rentabilidade do fundo, e a gente vê que o fundo está tendo uma ótima rentabilidade mesmo com essas quedas recentes. Então, no período aí, o fundo vem com 29% de rentabilidade, o CDI 51%, o IPCA 33%, o IFIX menos 7%, o IDIV 29%. Lá dentro do relatório gerencial, como o fundo traz um período bem maior, vocês vão ver que no longo prazo a renda variável é imbatível. Não existe essa história de renda fixa ficar batendo bons ativos de renda variável. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário,
eu trago agora para vocês formas de apoio financeiro ao nosso canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o nosso Pix, investe@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal aí conta com um clube de membros. Tornando-se membro do nosso canal, a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, é um valor barato, irrisório e acessível. Tornando-se membro, além de nos ajudar imensamente, você ainda tem vários benefícios. Novamente, lembrando que esse vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência, então você tem acesso antecipado a vídeos, você tem preferência quando pede vídeos, além de vários outros benefícios. Nós contamos também com a nossa planilha de controle financeiro, que é um ótimo produto com muitas funcionalidades, barato, acessível. Na compra do produto, ela vai te ajudar, inclusive na sua declaração de imposto de renda. E o principal, compre a planilha, porque é uma forma de nos apoiar financeiramente. Desde já, muito, muito obrigado. Por fim, nós contamos ainda com os nossos e-books de introdução aos fundos imobiliários e introdução aos fiagros. São e-books de ótima qualidade, baratos, acessíveis. E na aquisição desses e-books aí, é uma forma de vocês apoiarem o canal financeiramente. Desde já, muito, muito obrigado. Aqui nós chegamos no relatório gerencial, o relatório mais recente, inclusive já com o último anúncio de dividendos. Então esse fundo, na data do relatório, estava sendo negociado a 117, a gente viu que ele caiu muito mais que isso, sendo que ele valia 126. E eu não acho que esse valor aqui está ajustado pela última avaliação do fundo. O fundo ali com 210 mil cotistas, um incrível dividend yield de 19% e uma alavancagem de 6%, mas totalmente controlada, pelo menos no curto prazo. E no longo prazo ela acaba se tornando controlável, porque como a tendência é cair bastante a alavancagem do fundo, os 5% que o fundo pode reter aí já é suficiente para o fundo arcar com a alavancagem. Aqui a gestão traz alguns comentários e eles falam o seguinte, isso aqui é muito importante, principalmente esse parágrafo aqui, ó. Nesse mês, o fundo teve uma receita de 24 milhões, 1,5 por cota, o que levou a um resultado de 20 milhões e 87 centavos. O recorrente do fundo, ó, está nessa casa de 87, 90. Contudo, vocês vão ver que o fundo, mesmo depois de pagar R$ 1,90, ele ainda tem uma reserva de mais ou menos R$1. Então, se ele quiser ficar distribuindo aí 90 centavos, 95 centavos, ele vai consumindo lentamente as reservas. E o fundo ainda tem mais valores a receber. Então, isso aí, acho que, vamos ver os próximos anúncios, mas eu acho que no mínimo ele vai manter esse patamar de 90 centavos que ele vinha entregando. Então, aqui ele fala que tiverá apenas o impacto extraordinário da venda de uma loja das Pernambucanas e que recebemos a segunda e última parcela da venda, gerando lucro de 1,1 milhões. Chegamos no fim de mais um ano e aí eles vão falar aqui sobre a questão geral. Eles vão falar também um pouco sobre o IFIX e toda essa parte aqui eu vou pular, mas eu sugiro que se você tiver interesse em se posicionar no fundo, pausa o vídeo e dá uma olhada com atenção nessa parte aqui. Aqui ele fala sobre a retrospectiva 2024, que foi marcado pela evolução no processo de transferência do time de gestão da Pátria, né, para TSHG, e aqui eles fizeram uma subscrição de 600 milhões, e esse dinheiro foi utilizado para a compra desses ativos. Eles pagaram alguns parte com cota, né? Eles compraram o SPVJ, o Mint 11, e essas aquisições aí resultaram num preço de 850 milhões. Ainda com a conclusão da emissão, conseguimos ancorar o novo patamar de distribuição do fundo para 90 centavos frente aos 85 que o fundo estava entregando. Do lado dos desinvestimentos, continuamos com a estratégia de venda individual no cap rate mais apertado e terminamos o ano com 4 lojas vendidas, sendo que, ó, olha só, 2 estamos aguardando certas condições precedentes para serem cumpridas que ocorra a compensação financeira. Com isso, terminamos o ano com um volume financeiro transacionado em venda de imóveis de 42 milhões e um lucro estimado de 14 milhões 61 centavos por cota, distribuído conforme o fluxo de pagamento. Por fim, vale destacar que a amortização do SPVJ que ocorreu em outubro, devido à aquisição de imóveis do HGRU, o lucro da venda gerou um rendimento extraordinário de 14,83 por cota. Como a HGRU é cotista do SPVJ, esse rendimento impactou o resultado de aproximadamente 1,65. Os impactos extraordinários provenientes da venda dos imóveis fazem parte da gestão ativa e, devido a esse trabalho, esse é o 4º ano consecutivo com distribuições extras a cada semestre. Planos para 2025. Eles vão pretender continuar vendendo, só que eles querem vender agora no ritmo mais lento. Em 2025, segue em linha com o que já vínhamos fazendo pelo lado de desinvestimentos, manteremos vendas individuais de forma pontual, mais estratégica e menos acelerada. Buscaremos realizar vendas com resultados mais relevantes ou vendas de loja que eles não desejam manter para o longo prazo. Ou seja, as que são bons de carrego, eles pretendem continuar. Eles estão fazendo uma reforma no Dutra 107,
E o objetivo principal desse reposicionamento é extrair a melhor forma possível o potencial que o imóvel possui. A reavaliação dos seus imóveis, né? Então nem tudo foi reavaliado. Ó. Todos esses imóveis aqui, provavelmente ele os adquiriu e aí não tinha em 2024. Ó. Então não tem muito o que ser reavaliado porque a compra é recente. Mas vários outros imóveis teve reavaliação e alguns com um valor positivo muito grande, ó, 6%, 10%. Mesmo esses imóveis não tendo sido reavaliados, no portfólio do fundo isso impactou em 3,66%. Continuando aqui, ele fala ó, sobre essas questões da Estácio e do Dutra 107 foram reavaliados, os motivos pelos quais geraram isso. Questão comercial. O ano foi marcado pela estabilidade na vacância e por avanços estratégicos né, nesse Dutra 107. No início do ano, acompanhamos a devolução da loja Open Box e realizamos tratativas com empresas do setor de alimentos e bebidas. Em maio, ampliamos a academia Grand Fit. Em julho, assinamos um contrato com a Ortobon. No segundo semestre, mantivemos negociações ativas com empresas de locação de veículos. Paralelamente, avançamos em parceria com locatários de reposicionamento nos condomínios e encerramos o ano com a vacância controlada. Nessa questão técnica, ele vai falar sobre as reformas lá do ativo Dutra 107. Essa parte eu também vou pular. Continuando aqui no relatório, a gente chega na DRE, demonstrativo de resultado de exercício, e a gente vê que em dezembro o fundo teve uma receita de locação até um pouquinho melhor do que novembro. Mas o rendimento de extraordinários aí, ó, de venda de imóveis e tal, foi muito superior lá em novembro, né? E aí a gente vai ver, só que vai ver no acumulado do ano, o que é que as despesas do fundo aqui, ó, esses 37 milhões, representam frente ao que o total do fundo receitou, 292 milhões. Lembrando que esse fundo ofere performance, tá? A gente vai mostrar isso lá no final do relatório. Entre aspas, como se fosse um defeito do relatório deles, essa informação só vem lá no final. Então nós vamos calcular aqui, ó, 37 milhões, 332, que eu vou arredondar para 333. Esse valor vezes 100, dividido por 292 milhões, 913. Então a gente observa que as taxas do fundo são 12,74, que eu considero ser taxas careiras. Contudo, esse fundo faz uma entrega muito boa, né? Então até que é aceitável uma taxa cara para um fundo que pelo menos traz um ótimo resultado. O fundo como receita potencial não tem tanto upside assim, porque o que ele tem de vacância, o que ele tem de carência e desconto, que não vai trazer tanto resultado, mas dá para ele chegar no recorrente de 90 centavos, 92 centavos, com essas diferencinhas aí, né? Aqui aquilo que eu estava falando para vocês, ó, nota o seguinte, o fundo vinha com as reservas em linha, ó, 1,49, aí o fundo fez uma distribuição grande e caiu para R$1 as reservas, e foram subindo, ó. Mesmo o fundo distribuindo 85 centavos, aumentou para 1,13. 85 centavos consumiu um pouco das reservas, caiu para 1,5. 85 centavos consumiu mais um pouco das reservas, caiu para 98. Ele entregou 90 centavos e ainda aumentou a reserva para 1,3. O fundo depois entregou 90 centavos e as reservas subiram para 2,8. No final do semestre, o fundo vai entregar R$1 a mais, 1,90, e as reservas se mantêm em R$1,03. Então, ó, é uma boa reserva ainda. Se o fundo quiser ir consumindo lentamente essas reservas, porque ela será recomposta durante o primeiro semestre aí de 2024, eu acho que esses 90 está meio que garantido e pode ser que eles entreguem até 95. Mas vamos aguardar os próximos resultados, porque pode ser que o fundo volte para os 85 centavos. Mas eu acho que 90 meio que eles vão manter. Continuando aqui, a gente vê a rentabilidade do fundo, né? Então o fundo, desde sua vinda ao mercado, 118% de rentabilidade, enquanto o CDI bruto do período, 67%. No longo prazo, bons ativos batem muito fácil aí a renda fixa, mesmo que ela seja algo bem alto, né? E outra coisa, ó, 67% bruto, se a gente aplicar aqui 15% de imposto de renda, cai para 57%. Então é o dobro aí, mais que o dobro que o fundo vem performando acima do CDI. E vem batendo também com folga e fix. E aqui a gente vê a liquidez, vem aumentando muito a liquidez do fundo aí nos últimos meses. E o número de cotistas meio que se manteve em linha com o que ele tinha lá no início do ano 2024, finalizando aí bem em linha do que ele tinha. O fundo tinha caído bastante, né, o número de cotistas, de 209 mil para 203 mil, mas ele veio crescendo aí nos últimos meses. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar um like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí pra nós. E aí? Você já conhecia esse fundo imobiliário?
você tem ou teria ele no seu portfólio? O que você acha da gestora, que era a antiga CSHG e agora vai ser gestora Pátria/VBI? Você acha que eles são bons gestores, que eles fazem um bom trabalho? Comenta aí para nós, seu comentário é muito importante. Toda vez que eu falo de um ativo, eu tento ser o mais transparente possível quando eu falo de um ativo. Por quê? Eu tenho esse ativo no meu portfólio, ou seja, eu sou conflitado ao falar do fundo, porque eu tenho. E aí, aquela história, né? Se eu fosse uma pessoa mal intencionada, ora, eu ia querer falar mal do ativo para a gente comprar mais barato. Ou falar bem de um ativo para que ele suba e a gente venda com lucro. Mas quem acompanha aqui o canal desde o início sabe que eu sou a pessoa buy and hold, eu não tenho esses interesses escusos e tal. Mas sempre tome bastante cuidado quando você vê alguém aí falando de ativos na internet. Você não sabe se a pessoa está bem intencionada ou não, qual que é realmente a intenção da pessoa. Às vezes a pessoa está sendo patrocinada para estar falando bem de um ativo ou não, né? Enfim. Então esse é um ativo que eu tenho. Acho que a gestão vem fazendo um ótimo trabalho. E aí aquela história. Antigamente, esses fundos da CSHG, várias outras gestoras, eram muito comum que eles não ficassem vendendo ativos. E aí o patrimônio do fundo acabava subindo muito, porque acabava acruando, né, a valorização dos imóveis. Mas muitas gestoras ultimamente têm tomado essa decisão de venda de ativos com lucro. Por um lado, isso é muito bom, porque ele vai fazer entregas muito acima do que ele entregaria, mas por outro lado, você não vai mais ver um fundo com o patrimônio subindo muito, tá? Porque como o fundo como ele faz vendas com lucro, o lucro é entregue aí quando o fundo ofere o resultado, né? Mas aí vai da estratégia de cada um, e eu acho que isso é uma boa estratégia sim. Porque aí você já fica com o dinheiro e decide se reinveste no fundo ou investe em outros ativos. Não vejo problema nisso aí não. Atenção, o fato de eu estar falando a respeito do fundo não significa que ele seja bom ou ruim. Para mim ele é bom, mas não significa que seja para você. E também não significa de nenhuma maneira uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Aqui eu gostaria de reforçar o nosso objetivo de chegar aos 20 mil inscritos. Se inscreva no canal, nos ajude a chegar a essa marca. Todos os nossos canais estão presentes em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram, deixe a sua dúvida lá. Eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Aqui nós voltamos ao relatório gerencial do fundo. É um fundo que tem só em imóveis quase 3 bilhões de patrimônio e ele tem muitos recursos aí que podem gerar liquidez para o fundo. Fundos imobiliários ele tem 200 milhões, CRIs 120 milhões, LCI 107 milhões e caixa bruto propriamente dito 49 milhões. E a alavancagem do fundo ali 428 milhões. Quando você tira as dívidas do que o fundo tem, o resultado líquido cai para 2, sobe, né, para 2 bilhões 942 milhões. Aqui ele mostra um pouco das dívidas de curto prazo, né? Então o fundo tem ali 49 milhões a pagar aí em até 6 meses e ele tem esse caixa disponível, né? Então no curtíssimo prazo ele tem como pagar e o que excede um ano aí para frente aí, ele também não vejo com dificuldade. Daqui a pouco vocês vão ver que dentro do que o fundo vai amortizando aí, ele tem capacidade de amortizando isso com certa tranquilidade. O fundo tem uma ótima diversificação geográfica em vários estados do país, destaque para São Paulo. E aqui a gente vê o seguinte, ó, a questão da vacância do fundo é quase que nula, irrisória, 1%. O fundo, na parte educacional, o seu valor de aluguel saiu de 60 para R$ 61 reais em média o metro quadrado. E nas lojas de renda urbana, né, vem subindo bastante, ó, de 28 para 30 reais o metro quadrado. Esse ano de 2024 e 2025, né, foram anos que não tem vencimento de contrato. Vai começar a ter contratos aí em 2026, mas ainda assim tranquilo. E 2028 para frente é o grosso dos vencimentos do contrato. Prazo médio dos contratos do fundo são de mais ou menos 10 anos. No ano passado teve um bom percentual de revisionais, 12%, mas nos próximos anos aí são percentuais pequenos de revisionais. Então na questão de reajuste de aluguel nesses próximos anos pode ser que não impacte tanto assim para o fundo. Quando tem reajustes, eles são mais aí em setembro e final do ano. E aqui é um ponto de atenção do fundo. O fundo tem concentração aqui no Carrefour, 23%, Açaí, 21%, Pernambucanas, 17%. O que acontece? São 3 inquilinos que o fundo é dependente. Se algum desses inquilinos saísse do fundo, só que, como é pulverizado, são inúmeras lojas, é muito difícil que o Carrefour abandone todas as lojas, que o Açaí saia de todas as lojas e a Pernambucana também saia de todas as lojas. Isso é um ponto positivo. Mas, ainda assim, o fundo é dependente desses devedores. E
Ninguém espera que aconteça, mas e se ocorrer algo grave com o Carrefour, com o Açaí, com as Pernambucanas? Algo financeiro, eu quero dizer. Então isso pode afetar severamente o fundo, né? Então é um ponto a ser observado aí. Enfim, o fundo ainda possui bastante contratos atípicos, isso eu não gosto muito. É bom que dá proteção para o fundo, mas geralmente ao final desses contratos atípicos ocorre uma diminuição do valor do aluguel, né? Então eu não gosto muito desse cenário ter muito contrato atípico. 17% típicos, 83% atípicos. O fundo fez uma ótima diluição do segmento educacional, hoje representa apenas 30% do portfólio, 29%, né? E aí os ativos de varejo alimentício, vestuário, são os outros percentuais aí do fundo com mais destaque. Continuando aqui, a gente vê sobre aquilo que eu estava falando, né, da diminuição do saldo devedor, da alavancagem. O ano passado e esse ano praticamente não vai ocorrer diminuições, mas de 2026 para frente ela começa a cair de forma acelerada. E aquilo que eu falei para vocês, né? Atualmente o fundo praticamente está pagando a alavancagem com seus 5%, né? Então eu vejo isso de maneira bem tranquila. Então não vejo o desespero com a alavancagem que o fundo possui aí. Aqui ele fala mais um pouco sobre essas alavancagens, os eventos que ocorreram com o fundo recentemente. Toda essa parte eu vou pular e sugiro que vocês leiam essa parte aí com atenção, se for o caso. Aqui a gente vê um detalhamento de todas as lojas que o fundo possui. Novamente, sugiro que, se for o caso, vocês pausem o vídeo, dêem uma olhada com atenção. Mas é um fundo hoje com mais de 100 imóveis, altamente pulverizado. E aqui mais abaixo a gente vê as informações que eu falei para vocês. O fundo cobra de taxa uma taxa barata de 0,6, mas esse fundo tem performance de 20% do QCD e IPCA mais 5, né? E como a gente viu ali no final do ano, no acumulado dos 12 meses, provavelmente o fundo está tendo um alto rendimento aí por causa dessa performance. Ele deve estar... Acaba que ela, no final das contas, ajuda a ficar cara a taxa do fundo, né? Mas como a gestão faz um bom trabalho, eu não vejo como isso é problemático. No finalzinho aqui ele traz um glossário com as informações do que significa, né, cada nome, cada sigla dessa aí, caso vocês tenham dúvidas e descobrir o que isso é, como que isso funciona. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui!